Queridos irmãos e irmãs, prezada comunidade, os coroinhas aqui hoje, seus familiares, o Senhor hoje nos convida a exercitar um sentimento, mais do que um sentimento, uma forma de viver que é capaz de demonstrar o verdadeiro amor que nós temos a Deus, que é a capacidade de nós nos relacionarmos uns com os outros. No Evangelho, Jesus falando aos seus discípulos, já se despedindo deles, diz: filhinhos, uma linguagem paterna, vos dou um novo mandamento. Qual é esse mandamento novo? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nisso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Todos conhecerão que sois meus discípulos, a capacidade de amar-nos uns aos outros. É verdade que nem sempre nós temos facilidade em amar os nossos irmãos e irmãs. Somos humanos, E a gente é movido por sentimentos de simpatia e de antipatia. Mas veja o que Jesus pede aos seus discípulos: não basta ser discípulo de Jesus, é preciso amar como Ele nos amou. E quando Jesus dá esse novo mandamento, na verdade a novidade está na maneira de amar. Porque nós podemos dizer que nós nos amamos, gostamos, mas o amor ele vai ser provado, Veja como Jesus diz: amai-vos não de qualquer jeito, de qualquer forma. Porque é muito fácil, conveniente, por exemplo, eu gostar de quem gosta de mim, eu ter simpatia por alguém que é simpático a mim. Agora eu quero ver, é amar, se relacionar com alguém que às vezes não é simpático, comigo, que pensa diferente. A gente nunca pode esquecer que a pessoa que discorda ou pensa diferente, ela não passa a ser meu inimigo. Porque se for assim, nós vamos ficar quase que sozinhos no mundo. Até porque nós somos, cada um, aos olhos de Deus, é único e irrepetível, Podemos chegar a consensos, Mas nós também temos que saber respeitar as diversidades, as opiniões diferentes, aceitar o irmão que não é igual a mim, e graças a Deus que não é igual a mim, Somos, aos olhos de Deus, somos único e irrepetível. Por isso Jesus fala: se vocês tiverem capacidade de se amar uns aos outros, amar, perdoar, entender, as pessoas de fato saberão que vocês são meus discípulos. Não porque vocês caminham comigo. Porque nós vimos até no grupo de Jesus, os apóstolos, quem caminhavam com Jesus, mas não estavam muito com Jesus. Depois um traiu, o outro negou, depois o abandonaram. Então esta capacidade de amar. Os Atos dos Apóstolos, quando falavam das primeiras comunidades, que as pessoas se convertiam, passavam a seguir Jesus, não era pelos discursos bonitos que eram feitos, não. Lembra aquela passagem que dizia: os pagãos, vede como eles se amam. Não havia necessitados entre eles, vendiam os seus bens, suas propriedades, distribuíam, Havia a partilha, o amor. E os que não acreditavam, vendo esse gesto, diziam: olha, que bonito, vejo como eles se amam. Ali, de fato, Deus está presente. E muitos se convertiam. Então nós queremos pedir ao Senhor que, nesse mundo marcado por divergências, conflitos, rivalidades, brigas, intrigas, mentiras, fofocas, que nós possamos exercitar
este novo mandamento, que não é fácil. Se vocês pegarem a Sagrada Escritura, em nenhuma passagem vai dizer, olha, você ame o teu inimigo, a pessoa que... Porque não é difícil, não. Não está dito em nenhum lugar que é fácil. Às vezes não é fácil, às vezes custa. Às vezes o orgulho, ele nos impede de dar o passo, né? Nós ficamos fechados. Não, mas se a pessoa se aproximar de mim, a gente não faz nada, não move uma palha para tentar se reconciliar, estabelecer relação, dialogar com o outro. Jesus nunca ensinou isso, nunca ensinou isso, e nem a igreja. Então, quem ainda não aprendeu a amar, de fato, não de teoria, é porque ainda não fez uma experiência concreta de Deus na sua vida. Nisto todos conhecerão, saberão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem capacidades de se amar uns aos outros, como eu vos amei. E se nós formos ver de que maneira, como foi que Deus nos amou? Quando, em que momento da história da salvação, que Deus manifestou seu amor por você e por mim? Quando? Quando nós éramos anjos e santos, até porque nunca fomos. Começando por aí, nós nunca fomos anjos e santos. A nossa natureza humana, ela foi ferida pelo pecado. Portanto, ela nos tornou inimigos de Deus. Deus nos amou não quando nós éramos seus amigos, mas quando nós éramos seus inimigos. Está vendo? Então Ele não gostou, não amou-nos porque nós éramos simpáticos e amáveis, santos e perfeitos. Não. O contrário. Quando éramos seus inimigos, nenhum merecimento, nenhum mérito. Deus, para manifestar o amor que Ele tem por todos, mesmo para com os pecadores, por isso que Jesus dizia, eu não me alegro com a morte do pecador, não desejo que ele morra, não. Tudo o que eu quero é que ele se converta e viva. Eu vim para dar a vida, eu vim para chamar o pecador, né? Foi quando nós éramos seus inimigos que Deus enviou o seu Filho e Ele nos amou. Lembro na cruz lá, Jesus sendo crucificado, insultado, blasfemado, ridicularizado, debochado. Jesus em nenhum momento disse, Pai, manda um raio na cabeça desses... Não desejou o mal nem a morte. Jesus disse outra coisa, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem e nem o que dizem, perdoa-lhes. Aquele outro gesto bonito da pecadora pública que estava ali para ser apedrejada, Jesus restabelece, Jesus reergue aquela mulher, perdoa os pecados, diz vai em paz. E se formos ver em tantas escrituras, quantas passagens bonitas de Jesus chamando os pecadores, convidando as pessoas. Então é isso que Deus pede de mim, de você, de nós, de comunidade. Isso vale para todos, para toda a nossa caminhada pastoral. Às vezes nós temos rivalidades, temos divergências entre nós, e é assim, né? A gente só não vai ter divergência um com o outro, discordar, quando nós não estivermos mais aqui, né? Lá no céu, lá não vai haver disputa, rivalidade, intriga, fofoca, inveja, não, lá não. Mas enquanto vivermos nesse mundo, a gente vai estar sempre caminhando entre espinhos. Então precisamos aprender esse novo mandamento e colocar em prática. Mesmo que custe, e às vezes custa, porque, repito, somos humanos e também a nossa natureza, ela foi visitada pelo pecado. Então, entre nós existe uma certa tendência à rebeldia.
né? A criatura, ela tem dentro dela também aquele sentimento de rebeldia. E de vez em quando esse sentimento aflora. Por isso que Jesus fala, amar-nos como Ele, a maneira, não é um mandamento novo, porque o mandamento já existia de amar uns aos outros. Mas Ele fala como é o modo, o jeito de amar. Como eu vos amei. E ele nos amou quando éramos pecadores. E outra coisa, deu a vida. Tem um canto, né, que diz, prova de amor maior não há do que dar a vida pelos seus irmãos. A capacidade de se entregar, de se doar. É isso que Jesus pede a cada um de nós. Depois, na primeira leitura, né, fazendo uma ligação, veja aqui, Paulo e Barnabé, voltando da sua viagem missionária, né, para encorajar os discípulos, olha o que ele diz, e essa exortação, ela vale para todos nós. Encorajando os seus discípulos, Paulo e Barnabé disseram, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram um presbítero para cada comunidade. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Às vezes nós temos dificuldade de enfrentar também os sofrimentos. Há quem se revolte às vezes contra Deus, né? Porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo, como se Deus fosse culpado pelas misérias, pela maldade que acontece no mundo, né? Diante de uma dor, do sofrimento, às vezes de uma morte prematura, né? Quando a gente perde um ente querido, às vezes tem dentro de nós bate aquela rebeldia, ou aquele sentimento de, parece que Deus, por que Deus fez isso? Ou por que Deus permitiu que tal coisa acontecesse na minha vida? Ou diante das dificuldades da vida que todos nós passamos, quem aqui não tem dificuldade? Todos nós temos, uns mais, outros menos, mas não existe nenhuma criatura nesse mundo, seja ela quem for, que não passe também pelos sofrimentos. Agora, a maneira como eu encaro, como eu enfrento as dificuldades, os sofrimentos, é que vai determinar o modo como a minha vida vai ser direcionada. Por isso, Paulo e Barnabé, falando aos apóstolos, porque eles estavam sendo perseguidos, sendo levados às prisões, caluniados, então eles estavam passando por sofrimento. Então era muito fácil, era muito tentador eles desanimarem. Estamos sendo perseguidos, a nossa vida corre risco, então vamos abandonar, vamos cair fora. Exortando eles a permanecer firmes na fé, diante do sofrimento, porque é preciso que passemos por muitos sofrimentos, para depois poder entrar no reino do céu. Então o sofrimento, quando eles são assumidos, ninguém de nós deseja sofrimento. Nós não queremos, mas eles vêm. Jesus disse, no mundo tereis muitas tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. No mundo teremos sempre tribulações, sempre teremos. Coragem, eu venci o mundo. É preciso que passemos pelos sofrimentos para entrar no reino do céu. E aqui já finalizando, é o que Santo Agostinho, nas suas homilias, falando, ele diz exatamente isso, né? Diz que o caminho que leva até Deus, ele passa necessariamente pelo purgatório. Ou seja, nós no mundo passaremos por dificuldades, passaremos por prova, haverá momento em que nós seremos tentados até às vezes abandonar a fé, a desanimar na igreja, né? A não trabalhar mais pelo reino de Deus. Tudo isso, esses sentimentos, eles vêm.
e vem com frequência. Os apóstolos também foram tentados a abandonar Cristo, a virar as costas no momento da dor, do sofrimento. Então é preciso que nós nos encorajemos uns aos outros. Assim como um pai, quando vê que um filho está meio que desanimado, ele encoraja o filho. Ô meu filho, vamos lá, coragem. Não é assim que vocês fazem? Dá ânimo, vê que o filho está triste, aborrecido, você não vai lá e sufoca mais. Não, você faz o contrário. Quando vê que está fraco, vulnerável, você fortalece ele. Coloca para cima, anima. É papel do pai e da mãe fazer isso. Animar, fortalecer, dar coragem, dar ânimo, perseverança. Vamos lá, levanta a cabeça. Amanhã é outro dia, você vai vencer. Não é assim que a gente faz? Assim também nós devemos fazer na nossa vida de igreja e de comunidade, porque também todos nós, seremos tentados e às vezes até abandonar e desistir da nossa fé e às vezes até da nossa caminhada. Então que o Senhor nos encoraje, nos fortaleça, dê à nossa comunidade ânimo, perseverança e acima de tudo, capacidade de amar uns aos outros. Estabelecer diálogo. Como é bonito quando a gente vê que existe diálogo, partilha. Uma comunidade precisa aprender a dialogar. E com os diferentes também. Incluir para o nosso grupo, não só aqueles que são do meu grupo, não. Isso se chama panelinha. E na igreja, a panelinha, ela não evangeliza, não serve para muita coisa, né? Nós temos que ter capacidade de dialogar com os outros. Sentar, dialogar, né? Porque é na diversidade que a comunidade se enriquece. Se a comunidade ficasse refém ou presa só de um grupo, seria uma pobreza extrema, uma miséria. Mas como ela é diversa, ela se enriquece. E se enriquecendo, enriquece toda a comunidade. Senão seria uma pobreza, já teríamos fechado as portas da igreja há muito tempo, se ela fosse reduzida a um grupo, uma panelinha. É melhor fechar, porque não vai evangelizar e nunca será sinal do reino de Deus, se não tem capacidade de dialogar com quem é diferente. Não é do reino de Deus. Nunca foi e nunca será. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.